Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz? Glória a Deus. A paz, irmãos, a igreja está pequena, né? Nós temos que correr contra o tempo para receber esse rebanho abençoado que está por vir, amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9. Nova Almeida atualizada. Marcos, capítulo de número 9. A partir do verso de número 14, quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor nos diz assim: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino, e com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, porém, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, sai deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso por meio de jejum e de oração. Feche seus olhos, sentados, vamos orar. Pai, graças te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia ela dura para sempre. Nós estamos aqui conscientes de que tu tens nas tuas mãos a soberania para decidir o nosso futuro. Mas te pedimos por misericórdia e compaixão para que na noite de hoje haja cura, libertação, restauração e realização de milagre. Que sinais, prodígios e maravilhas possam acontecer. Nós oramos crendo em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Aplauda o Senhor. Queridos, a palavra de Deus diz no livro de Tito, capítulo de número 2, versículo de número 19, que a graça de Deus, ela nos salva, educando a viver de uma forma diferente. Jesus, em João capítulo 8, verso 32, disse: conhecereis a verdade. Nós vemos que em cada milagre, em cada ação de Cristo, há uma pedagogia, há o desejo, a intencionalidade de Jesus nos mostrar e nos ensinar algumas coisas. Nessa passagem não é diferente. A primeira coisa que a gente aprende aqui, dentro desse contexto, é que
em meio ao milagre ou antes do milagre, nós percebemos algumas circunstâncias, e dentre elas, discussões tolas. O versículo de número 16, a palavra de Deus diz assim, irmão Júnior, coloque aí para a igreja. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? Queridos, onde Jesus está não deva haver discussões, principalmente discussões tolas, irrelevantes, que não nos leva a lugar nenhum. Dentro de uma comunidade de fé, de um ambiente congregacional, é normal que muitas vezes a gente perceba um ou outro se perdendo com questões que não deviam se perder. Os escribas, os estudiosos da palavra sabem, eles ensinavam a lei e traziam interpretação sobre ela. Eles eram muito respeitados por seu conhecimento, mas em várias ocasiões eles são repreendidos por Jesus por coisas pequenas. Eu sei que eu e você não viemos aqui para perder tempo, nós viemos aqui para aproveitar a presença do Messias. Glória a Deus! A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 23, que Paulo dá um conselho a Timóteo dizendo, digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas, ignorantes, que só servem para gerar brigas. Nós precisamos amadurecer como igreja, nós precisamos crescer e estarmos preparados para viver a vontade do céu na terra, porque Deus está gerando um grandioso e poderoso avivamento, diga amém. Paulo ainda escrevendo a outro discípulo, chamado Tito, no livro que carrega o seu nome, no capítulo 3, verso 9, ele diz, evita, no entanto, todo tipo de questões tolas. O que eu aprendo aqui? Primeiro, não posso me envolver em discussões tolas. Segundo, eu tenho que evitar essas discussões. Se essa palavra é para você, examine-se e tenha cuidado para não perder a bênção, porque Jesus está presente. Glória a Deus. Segundo aprendizado, nós vemos no versículo de número 14, 15 e 17, que a Bíblia diz que existia ali um tipo de pessoas. A Bíblia vai falar que existia dentre os discípulos uma numerosa multidão. E eles estavam ao redor. Olha o que é que diz o versículo de número 15. A Bíblia diz que logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa. Os discípulos estavam com Jesus, mas também havia um outro tipo de pessoas, a multidão. Aqui é impossível que não exista discípulos de Jesus, do mesmo modo que é impossível que não exista a espécie chamada multidão. A multidão, queridos, eles existem em todo o contexto bíblico, e nós percebemos que a multidão, diferente dos discípulos, elas querem ver a multiplicação dos peixes. Os discípulos estão trabalhando para que os peixes sejam multiplicados. A multidão está atenta para quando Jesus multiplicar o peixe, mandar entregar, elas venham a comer. Os discípulos diferentes estão atentos à voz de Jesus para participar do milagre servindo. Eu estou diante de uma geração que entendeu que precisa permanecer na palavra e se tornar um verdadeiro e uma verdadeira discípula de Jesus. Diga glória a Deus. A multidão tenta atrapalhar o milagre de alguém. Os discípulos ajudam a promover o milagre. A multidão fica, como eu costumo dizer na Vila Nezim, com kikiki, com disse-me-disse, com re. Mas os discípulos são porta para que o portal dos céus se abra e a unção que gera milagre desça sobre esse lugar. Se você crê, diga amém. Marcos capítulo de número 5, a Bíblia fala de uma mulher que, não trazendo nome, é nominada como a mulher do fluxo de sangue. E a multidão apertava Jesus ao invés de tocar Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu, ele tenta se aproximar de Jesus, mas a multidão atrapalhava e impedia. Nós precisamos nos diferenciar nesse tempo e sair dessa posição em que, não estando fazendo nada,
vamos acabar sendo problema e instrumento de Satanás para que o mover de Jesus não aconteça. Diga misericórdia. Um outro aprendizado é que sempre existe alguém que desafia a si mesmo no meio da multidão. Olha o que diz o versículo de número 17. A Bíblia diz que um do meio da multidão respondeu a Jesus. Existiam várias pessoas, mas a Bíblia não diz que algumas delas se manifestaram diante da pergunta de Jesus. Jesus está perguntando o que vocês estão discutindo, e um do meio da multidão sai, ao invés de responder sobre questões tolas, ele vai direto ao assunto. O que eu aprendo? Que nós não devemos perder tempo nesse ambiente. Diga amém. Diga glória a Deus. Nós precisamos fazer a diferença. Voltando a Marcos 5, a mulher do fluxo de sangue, ainda em casa, ela desafiou a ela mesma. Porque ninguém pregou para ela numa célula. Ninguém pregou para ela através de um vídeo de WhatsApp ou do Instagram, nem existia. A Bíblia diz que, dizendo de si para si, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Mas ela precisava se desafiar. Por quê, pastor? Porque 12 anos vertendo sangue, era comprometida a sua saúde, era fragilizada, não tinha forças. Mas ela poderia, irmão Deurifran, dizer que não podia sair de casa para ir até Jesus porque haviam dificuldades. Mas a Bíblia diz que, indo por trás da multidão, ela tocou em Jesus. Tem gente aqui com dificuldade, tem gente aqui com N motivos para não ter vindo ao culto, mas desafiou-se a si mesmo para receber um milagre da parte de Deus, para receber uma resposta de Jesus, para ser tocado por Ele. Aplauda o Senhor. Lucas 19:3, a Bíblia diz: Zaqueu procurava a ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Mas ele se desafiou. Pequenininho, ele disse: eu vou subir numa árvore. Quando nós queremos receber um milagre da parte de Deus, Deus nos dá estratégia para chegar até Jesus. Quando nós de fato sabemos que só Jesus na causa, Ele nos dá a oportunidade para ir até Ele. Diga amém. Um quarto aprendizado que nós vemos que envolve um milagre é que existia um problema. Olha o que diz o versículo de número 17 ainda. Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído por um espírito mudo. O personagem central sempre vai ser Jesus, mas existia um coadjuvante, um pai. Quem é pai sabe que ele pode receber qualquer ofensa, ele pode receber qualquer afronta, ele pode ser alvo de qualquer cilada, ele pode sofrer e padecer por qualquer coisa. Ele aguenta, ele suporta. Mas quando é com os filhos, a coisa muda de figura. O desespero aumenta, a preocupação, a ansiedade, o medo, a tristeza. Aquele pai, ele estava desesperado. Quem não lembra da mulher Cirfenícia, que tinha uma filha que também precisava da ação de Jesus? Ela não só foi até Jesus, como ela se humilhou. Ela disse: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Ou seja, ela desceu para ver o que Jesus podia fazer por ela. Talvez você esteja aqui e o seu filho, a sua filha esteja passando por um problema, mas eu quero te dizer, Jesus certa feita disse ao centurião que o seu servo seria curado, e mesmo distante, ele foi curado. Levante suas duas mãos aos céus. Hoje vai haver milagre neste lugar e na tua casa. Hoje vai haver a ação milagrosa de Jesus. Deus vai operar. Se você crê, diga amém. E aplauda o Senhor. Qual o seu problema? Qual o seu desafio? O que você precisa de uma intervenção cirúrgica de Cristo na noite de hoje? Qual a sua necessidade? Eu não estou falando, o microfone está cortando. Eu não estou falando de situações em que você pode ou não viver com ela.
Eu estou falando de situações que se transformaram numa necessidade real e urgente. Tem coisas que podem ocorrer amanhã, outras na semana que vem, daqui um mês, daqui um ano. Tem gente planejando como estará nos próximos 5 anos. Mas existem necessidades urgentes que precisam acontecer hoje. Diga glória a Deus. Então nós vemos o 5º ponto, o tempo do problema. Coloca para mim o versículo de número 21. Jesus faz uma pergunta e diz ao pai da criança: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a infância. O problema não foi ontem na vida daquele homem. Não era algo recente, era um sofrimento contínuo, duradouro e, por certo, perturbador. Quanto tempo você carrega essa marca? Há quantos anos você sofre com essa situação? E sabe, irmãos, o problema é que, muitas vezes, quanto mais se estende ele, mais a gente vai sofrendo, vai se decepcionando e vai desacreditando. Porque se não bastasse um período de tempo longo, o reflexo era dolorido. O versículo de número 22 vai nos dizer que esse espírito imundo lançava aquela criança no fogo e na água. Ou seja, ele estava sofrendo desde a infância, e o reflexo daquele sofrimento era terrível. O que o teu sofrimento tem causado? O que a marca que você carrega tem causado? O que isso tem provocado e tem refletido no seu dia a dia? Porque quando é algo que fica só para nós, tudo bem. Mas quando vem para fora, que se agiganta, a tendência é que soframos mais. Mas eu quero te dizer que Jesus nos reuniu nessa noite para dar cabo a essa situação e nos colocar no novo ciclo. Diga amém. Isaías capítulo de número 43, versículo 2 e 3 diz: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. A entidade lançava a criança no fogo, sim ou não? A entidade lançava a criança na água, sim ou não? Mas não matava a criança. De quem nós nos lembramos? Nós lembramos de Jó. Porque o diabo se aproxima de Deus e pede para tocar em Jó. No capítulo de número 2 de Jó, a Bíblia diz que Deus diz ao diabo: pode tocar em tudo que ele tem, só não toca nele. O que Deus está nos comunicando? Tem muitas coisas que você tem que está sofrendo prejuízo, mas Deus sempre teve misericórdia para te manter de pé e vivo. Glória a Deus! Deus é misericordioso. Outra coisa que nós aprendemos é que, para que aconteça o milagre, temos que ter percepção que existe um mundo espiritual e que há uma batalha sendo travada no mundo espiritual. Versículo de número 17, irmão Júnior. A Bíblia revela nas entrelinhas que um espírito habitava naquela criança. Versículo de número 22, o diabo queria matar a criança. Mateus capítulo 12, verso 43 a 44. A Bíblia nos ensina que o diabo nos trata como uma casa. E quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando um ambiente para repousar, e não encontrando, ele diz: voltarei para a minha casa. Aquele menino era uma habitação de demônio, mas era um instrumento para a realização de um milagre. Tem gente que a gente olha e diz: está possesso, está perdido. Mas é nessa ocasião que Jesus, observando, vem e opera o extraordinário. Diga amém. Marcos capítulo de número 5, a Bíblia fala de um endemoniado. Não diz o nome, mas trata ele como um endemoniado de Gadara. Nós costumamos chamá-lo de gadareno. Algumas traduções diz que ele é gesareno. Mas isso não importa, o que importa é que ele era preso
por uma legião de demônios. Ele se alimentava dos restos mortais. A Bíblia é bem clara ao dizer que ele vivia no cemitério. Ou seja, num ambiente de morte. Mas Jesus sempre foi especialista em vencer a morte, nos dando a vida. Diga amém. Aquele homem, ele foi liberto. Nós não podemos valorizar o diabo em detrimento do poder de Cristo. É comum nas nossas reuniões de oração nós gastarmos mais tempo conversando com o diabo do que com Jesus. Tem gente que sobe para um monte, a primeira preocupação é de amarrar o diabo. Mas o diabo foi vencido lá na cruz faz tempo. Eu sei que nós precisamos orar, e às vezes até com cautela. Porque no livro de Judas, a Bíblia diz que o arcanjo Miguel não ousou repreender o diabo na luta pelo corpo de Moisés. Ele disse: o Senhor mesmo te repreenda. Nós devemos gastar mais tempo com Cristo, em reverência, em temor, em adoração. Glória a Deus por isso. Mas também não podemos subestimar a existência, o poder e a ação maligna. O diabo existe, ele é real. E a Bíblia diz, em 1 Pedro 5,8, que ele anda ao nosso derredor. E Deus exige que sejamos sóbrios. O que é alguém sóbrio? É alguém que não está sob o efeito de entorpecente. A mente não está torpe. Ou seja, a mente está sã. A pessoa está sóbria. Ela está atenta, ela está vigilante. Muitas vezes nós andamos de um lado para o outro, vivemos a nossa vida, praticamos as nossas ações e nós não percebemos o agir do diabo. Tentando impedir que vivamos o milagre de Deus. Levante suas duas mãos aos céus. Eu quero orar junto com você para que nessa noite nós recebamos dos céus discernimento espiritual para entendermos. Diga amém. Efésios 6, versículo 12, a Bíblia diz: a vossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, príncipe do mundo das trevas, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Diga assim: nas regiões celestiais. Por que muitas vezes o crente não faz que nem esse pai que percebeu que aquela luta era espiritual e foi até Jesus? Porque ao invés de estar posicionado como igreja nas regiões celestiais com Cristo, está carnal e terreno, observando, vivendo e pensando apenas nas coisas que são da terra. No livro de Colossenses, capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz que nós devemos pensar e buscar nas coisas que são do alto. Nós não resolveremos nossas guerras e nossas lutas se não formos dos céus para a terra. Se não for de modo espiritual. Paulo escreveu aos Coríntios e disse: as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais em Cristo Jesus. Então não tente usar armas carnais em lutas espirituais. Se hoje o Senhor te deu discernimento de que esse problema, de que essa guerra é espiritual, use armas espirituais. Diga glória a Deus. Em oitavo lugar, nós percebemos nesse milagre uma circunstância muito comum na minha vida e na sua. Qual seja a nossa falta de fé, ou a fragilidade da nossa fé. Olha o que diz o versículo de número 23 e 24. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Nós somos crentes em Cristo, sim ou não?
Mas, por conta do tempo do problema, o nível da luta, a gente chega a desanimar-se e até ter comprometido a nossa fé. As pessoas nos perguntam: você crê? Eu creio em Deus. Com fé em Deus o problema vai ser resolvido, sim ou não? Aí a pessoa diz: amém, em nome de Jesus. Mas por dentro ela está dizendo: será? Se Deus quisesse, Ele já tinha feito. Deus é tão poderoso. Deus é tão capaz. Bastaria uma palavra dele. Se Ele não fez até agora. E muitos de nós, embora por fora tenhamos a postura de alguém cheio de fé, por dentro estamos desacreditados. Mas desacreditados até hoje. Porque na noite de hoje, o Senhor vai nos encher de fé e da presença dEle. Amém. Agora esse homem ele foi honesto. Porque a Bíblia diz que ele exclamou. Eu não quero aqui entrar na questão gramatical. Mas quando você responde firmemente, exclamando, é porque você está expressando toda a verdade dentro de si. Jesus perguntou: se o Senhor pode, como quem diz assim, meu irmão, tu sabe pelo menos com quem é que tu está falando? Tu sabe pelo menos com quem é que tu está conversando? Será se ele sabe das escrituras e das promessas que haviam a respeito da minha pessoa? Se o Senhor pode, tudo é possível àquele que crê. Ele não disse que seria fácil. Ele não diz tudo será fácil àquele que crê. Ele diz tudo é possível àquele que crê. Está difícil, mas é possível. E ele vira para Jesus e diz: eu creio. Quantos aqui creem? Quantos aqui estão precisando ser ajudados na sua falta de fé? Diminuiu, você está vendo? Porque para dizer eu creio, a gente se manifesta rapidamente. Mas para reconhecer que a fé está abalada, a gente se intimida. Porque a gente se preocupa com o que vão dizer. Olha para o contexto, irmão. Dentro do contexto, existem pessoas discutindo. Homens extremamente peritos na palavra estão discutindo. E mesmo assim aquele homem se manifesta no meio da multidão e diz: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. O que ele foi? Sincero diante de Deus. Nós estamos no culto de ceia. Eu não sei quem não veio, mas tem gente que não veio porque é culto de ceia. Porque é mais fácil acreditar que Deus pode exercer juízo e condenar a pessoa no ambiente da ceia do que liberar graça e perdoar. Sim ou não? A gente é todo cheio de nó pelas costas, preocupado com o que vão dizer, o que vão falar. O que é que estão pensando? Daniel, capítulo de número 2, coloca aí, Júnior. Versículo de número 22. A Bíblia diz que Deus revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora. Sabe o que eu cheguei à conclusão? Se Deus sabe, o que eu vou me preocupar dos outros saber? Coloca aí Gálatas capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo diz: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. E a discussão lá, na Galácia, diante dos Gálatas, era sobre a rigidez da lei. O que nós precisamos aprender? Que nós devemos ser sinceros diante de Deus. Coloca o Salmo, capítulo de número 51, versículo de número 17. Olha o que a Bíblia diz. Irmão, me perdoe, a minha garganta está um pouco ruim. Salmo 51, verso 17.
Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Podem ter escribas, fariseus, saduceus, todo nível de homem religioso, conhecedor da palavra, bom na liturgia, nos ritos, na doutrina. Mas quando Deus olha para nós, o que Ele procura é um coração quebrantado e contrito. Levante suas duas mãos aos céus e na noite de hoje, o Senhor está procurando corações quebrantados e contritos para agir por intermédio de Jesus. Diga amém. Versículo de número 26 de Marcos, capítulo de número 9. O que é que nós vemos? A resistência do diabo. O diabo, ele sempre vai resistir à realização de um milagre da parte de Deus. Ele sempre vai se opor ao que Deus está fazendo. Agora, qual é o problema? Que na nossa imaturidade, quando nós recebemos uma palavra que desafia a nossa fé e que nós começamos a andar na direção do milagre, a gente se impressiona com a resistência. Isso é sério, irmão. Porque Paulo, ele diz a uma das igrejas que ele pastoreava, que por 2 vezes ele tentou ir até aquela igreja e ele diz: uma porta me abriu para me ir até vocês, mas o diabo me resistiu por 2 vezes. Não era o pastor Marcos, não era o pastor João Paulo, era o apóstolo. Havia resistência para ele, por que não há resistência para nós? E olha o que o texto diz: e ele saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Quem foi que deu a palavra? Jesus. Espírito mudo e surdo, sai! Mas antes dele sair, ele gritou, ele agitou, ele saiu, mas o rapaz ficou lá, como se estivesse morto. Antes de nós recebermos uma vitória da parte de Deus, a realização do milagre por essa luta, essa guerra, esse desafio, essa turbulência que você está vivendo é uma resistência do diabo, mas hoje o portal dos céus se abre para você viver o milagre. E se você crê, diga amém. Aplauda Jesus. Ele se agitou, gritou, mas saiu. Eu lembro de um testemunho da pastora Carol, que é minha sobrinha, e ela fez um propósito, ou um dos propósitos, pela minha vida, pouco tempo antes de eu me converter. Quanto mais ela fazia propósito, mais eu piorava. Mais notícias ruins chegavam. Se eu bebia, passei a beber mais. Se eu fumava caldo do rio, passei a fumar outras coisas. Se eu era apaziguador, comecei a brigar, e virou. Ela disse que um dia chegou o pastor Marcos e disse: pastor, parece que o diabo agora vai levar o homem. E pelo Espírito o pastor virou para ela e disse: esse é o último grito de Satanás. Eu quero te dizer que lá na tua casa, na tua família, na tua vida, a situação pode estar desesperadora. Mas eu vim aqui como profeta para declarar: esse é o último grito de Satanás. Essa é a última hora que ele se agita e ele que se move, porque Deus vai te dar a resposta. Diga amém. Versículo de número 27, coloca aí, irmão Júnior. Olha o que o texto diz. Bora ver aqui, irmã Débora, o efeito da graça. Verso 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Tem gente ansioso para apontar o dedo e condenar, mas Jesus, diferentemente dessas pessoas, está atento para erguer as mãos, te dar as mãos e te levantar.
João capítulo de número 8, versículo de número 1. A Bíblia diz que Jesus desceu do Monte das Oliveiras, foi ao templo para ensinar como era de costume. Quando ele estava no templo, o texto diz: e os escribas e fariseus lhes trouxeram uma mulher apanhada no próprio ato adulterano. Colocou ela no meio do templo para fazer vergonha. Todo mundo lá. Olharam para Jesus e disseram: mestre, na lei nos disse Moisés que as mulheres apanhadas em adultério deveriam ser apedrejadas. O que dizes tu a esse respeito? Jesus silenciou, com o dedo começou a escrever no chão, e a Bíblia diz que eles insistiam dizendo: o que dizes tu a esse respeito? Você já prestou atenção que o diabo, ele insiste em querer saber o que a gente diz a respeito da vida dos outros? E às vezes ele usa até irmãos. Aí vem e diz: olha, fulano de tal, o que dizes tu a esse respeito? Aí não tem o que dizer não. Eu não estava lá. Vocês apanharam a mulher no próprio ato adulterano, só que a questão não era essa. Jesus olhou para eles e disse: do meio de vós, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E sabe o que o texto diz? O texto diz assim: e eles, dos mais velhos aos mais moços, lançavam as suas pedras, acusados em sua consciência, e saíam. Sabe por quê? Porque a nossa consciência é o tribunal da alma. No ambiente de ceia, mais preocupado em nos examinar, devemos estar do que examinar os outros. Porque é a nossa consciência que vai nos dizer o que precisamos fazer. Diga glória a Deus. Eu já contei essa história aqui, eu acredito, mas tem alguém que não ouviu. Diz que um filho de pastor chegou na igreja e só dava certo dele ir no culto de ceia. E ele estava saindo da adolescência e a vida dele era meio complicada. Só que ele disse que quando chegava no culto, que era culto de ceia, a igreja todinha olhava para ele. Aqui não tem, na Vila Nenzinho tem. Culto de ceia, tem irmão que olha e diz assim: será que o irmão vai ceiar? Será que o irmão vai ceiar? Será se ele vai ter coragem? Aí ele disse que olhava assim para a igreja. E o pai dele pregando: se você tiver pecado, você não pode ceiar porque você vai morrer. Você vai ser condenado. E ele olhava para o pai, olhava para a igreja. E no coração dele ele olhava para Deus. Ele disse que lembrou de Davi. Os homens chegaram e colocaram duas situações para Davi: ele cair nas mãos dos homens ou cair nas mãos de Deus. Davi disse: eu prefiro cair nas mãos do Deus Altíssimo, porque Ele é misericordioso. Me dá o pão e me dá o vinho que eu vou ceiar. Nós precisamos nos examinar, ao invés de estar examinando a vida dos outros. Fazer como Jesus. Coloca o texto de novo, versículo 27. Isso é muito sério. Nós precisamos estar dispostos a tomar as pessoas pelas mãos, erguer as pessoas e levantar. Quem aqui é coveiro? Porque tem um crente coveiro. Ele está atento, esperando alguém morrer para ele cavar a cova e jogar lá dentro. Nós precisamos ser como Cristo. Chegar 4 dias depois e o crente está morto e ainda está podre. Porque nem a família queria se aproximar mais de Lázaro. Quando Jesus chegou, aí Marta disse assim: não, mestre, tem 4 dias, ele já cheira mal. O que ela está dizendo para Jesus? Larga de mão. Às vezes você é assim. Você olha para um familiar, olha para um irmão que caiu, que se desviou, você diz: ali não tem mais jeito. Ali já está fedendo, porque tem crente que não está morto, ele está fedendo. E é interessante que do morto a gente se aproxima, cheira. Eu já vi familiar beijando no morto. Esposa beijando na boca do defunto. Esposo beijando na boca da defunta. Sim ou não? Mas se estiver fedendo, não chega perto. Chega?
Nós devemos ser que nem Jesus. Está fedendo, a gente se aproxima e diz, tirem a pedra. Nós precisamos mandar tirar a pedra e não ser a pedra. Glória a Deus! Nós precisamos tomar pela mão e levantar. Atos capítulo de número 20. A Bíblia diz que Paulo se reúne com a igreja no cenáculo, lugar iluminado. E o texto diz assim, a fim de partir o pão. Só que ele prega até meia-noite. Aí tem um jovem por nome Eutico, que significa afortunado ou alegre. O menino era afortunado, alegre, mas estava no lugar errado. Sentou na janela. Tem gente que é assim. Uma bênção. Você olha na igreja e ele está firme, ele está alegre. Só que ele está no lugar errado. Aí no lugar errado, a janela, a atenção dele dividiu, a brisa bateu e ele adormeceu. Quando adormeceu, ele dormiu. Quando dormiu, caiu. Ele viveu os processos da queda. Sim ou não? Só que a Bíblia diz assim, e Paulo parou o culto, desceu, abraçou Eutico e o levantou. Aplauda Jesus. Para enterrar, o cemitério Matias está cheio de gente. Para sepultar, o São Francisco não cabe mais ninguém. Nós precisamos ser a geração que cura, que liberta e que restaura. Glória a Deus! Por que as pessoas estão saindo de dentro da igreja, se desviando, para liberar seus traumas lá na mesa do bar? Porque é tanto juízo de condenação que elas não têm liberdade para abrir o coração para nós. Ela pensa assim, se eu disser, eu estou morta. Se eu disser, eu estou morto. Vamos ser sinceros, irmão. Vamos ser sinceros. Por que a gente acha bonito dizer assim, quem confessa tentação, não confessa pecado. Mas se um irmão chegar para você e dizer assim, irmã, eu estou sendo tentada. Fica aqui, minha filha. Vão dizer assim, misericórdia, minha irmã. Aqui é a Débora. Se vier, deixa a menina, deixa ela. Os irmãos estão acostumados. Se disser, irmão, você acredita que eu estou sendo tentado? O que, rapaz? Você? Ele está para cair, mas ele está dizendo, você está desse jeito. Queridos, nós precisamos ser um portal da graça de Deus. Nós precisamos viver o evangelho na plenitude. Diga amém. Eu não estou pregando aqui que você pode pecar à vontade, não. Você pode viver de qualquer jeito, não. Eu estou dizendo que todos nós somos falíveis até que Jesus não nos torne pessoas envolvidas em um corpo incorruptível de glória. Diga glória a Deus. Versículo de número 29, para encerrar. Olha o que o texto diz. Saiu? Senta lá, minha filha, que tem gente ali que tem toque, tá para morrer. Tem gente aí que tá para vir aqui pegar ela. Vem logo. Versículo 29. Espera aí, irmão. Um milagre vai acontecer agora. Último ponto. Precisamos ter uma vida de consagração. Irmãos, os discípulos de Jesus viveram uma decepção no ministério. Porque a primeira palavra do Pai, depois que ele apresentou o problema, foi dizer, os teus discípulos foram lá e não conseguiram expulsar o demônio. Quem aqui já viveu essa experiência? Eu já vivi. Olha, eu tive coragem de dizer que eu já orei por alguém possesso e essa pessoa não foi liberta. Alguém mais aqui? A Jordânia chega e fez assim, aí ela não pode nem olhar que a pessoa, o demônio sai. Eu vivi uma experiência no retiro, naquele ano que
que a Uerlândia pregou lá, perto daquele que faltou energia. Que ano foi aquele? Da chikungunya, não foi? 2016. Eu tinha 1 ano e 1 mês de convertido. Só que eu já estava num processo bem acelerado. No culto que ela pregou, quando foi meio-dia eu vinha do brejo. Quando eu passei pelo santuário, o Espírito Santo falou comigo. E eu não tinha intimidade com o Espírito Santo como eu tenho hoje. Ainda falta muita coisa. Mas eu não tinha. Quando eu passei, o Espírito Santo falou comigo: fica de jejum diante de Deus. A gente estava naquela casa lá alugada. E a Sueli estava lá e eu estava lá onde os homens ficam. Eu subi, troquei de roupa lá. Quando eu terminei de trocar de roupa, a barriga fez assim. Eu disse: rapaz, isso aqui é cor da minha cabeça. Eu vou comer. Aí eu cheguei lá na casa, a comidona da dona Sueli, eu comi, enchi a barriga. E agora eu vou deitar naquele colchão ali no outro quarto. Irmãos, antes de eu dormir, eu ainda estava acordado. Quando eu fechei os olhos, eu tive uma visão de um ambiente totalmente escuro e de luz. Não tinha faltado energia ainda não. E eu via um exército se formando assim, ó. Um na frente do outro. Só aquela sombra. Aí eu apaguei e dormi. Quando eu acordei, eu saí e falei, beleza. Quando foi de tardezinha, faltou energia. Aí nós jantamos e eu fiquei por último. Começaram o culto lá. Ligaram o farol e ficou o farol do carro. Quando eu vim de lá, que eu cheguei lá, perto daquela árvore grande lá, que eu olhei, que eu vi as sombras, eu lembrei da visão. Aí ela pregou, quando eu cheguei lá, a irmã Jordânia pegou um colete e me entregou. Quem conhece a irmã Jordânia sabe como ela é, né? Entregou um colete e disse: veste, bora interceder, que aqui está cheio de demônio. Aí eu me esfriei todinho e comecei a interceder. Aí eu fiquei naquele lugar ali que vai direto para aquela barraca do Zé Filho. Quando eu fiquei lá, uma irmã começou a orar em língua. E ela estava com o colete da intercessão. E ela começou a orar em língua. E o Espírito Santo me disse: é demônio. E aí eu me aproximei para perto e ela começou a debochar da adoração. Aí eu digo: é demônio. Aí eu me enfezei, me enchi de fé. Eu digo: agora eu vou te expulsar, Satanás. Botei a mão na cabeça dela: sai! Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus. E ela só rindo e debochando de mim. Aí eu saí. Quando eu saí, outra menina possessa. As irmãs estavam lá, eu fui, cansado de orar. Quando eu fui orar, o Espírito Santo disse assim: não adianta não, eu pedi para tu fazer o jejum e tu não fez. Nós precisamos nos consagrar. Glória a Deus! Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos abnegar os nossos desejos, as nossas vontades, para ser homens e mulheres interlocutoras de milagres. Se você crê, diga amém. E aplauda ao Senhor. Fique de pé. Vamos orar. Queria chamar o Ministério de Louvor. Tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus? Feche seus olhos, comece a orar. Comece a orar e buscar o Senhor. Se concentre na sua necessidade urgente. Olha aqui para mim, irmãos. Júnior, coloca bem aqui Filipenses 4,19. Quem tem necessidade aqui? Quem tem necessidade? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam.
É uma tradução King James que diz assim: nas riquezas de sua graça. Você sabe qual é a diferença de graça e misericórdia? A gente vive dizendo assim, misericórdia, e muitos não sabem o que significa. Só a graça, a gente não sabe o que significa. Mas misericórdia Deus usa quando nós merecemos algo e Ele nos poupa. Lamentações 3:22, 3:21. Israel estava vivendo um período que eles mereciam juízo. E o profeta abriu a boca para dizer: eu procurarei me lembrar daquele que me traz esperança. As multidões das tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, porque grande é a tua fidelidade, e a tua misericórdia se renova a cada manhã. Eles mereciam juízo, castigo, e Deus poupou. O que é a graça? Quem é que merece alguma coisa de Deus, irmão? Ninguém. Nós não merecemos. O profeta Isaías, salvo engano, diz que as nossas obras para Deus são como trapos de imundícia. Há tanta maldade no mundo e na humanidade que a graça dele é para nos dar o que nós não merecemos. Diga amém. A graça. Hebreus 4:16, irmão João. A Bíblia diz assim: chegai-vos, pois, com confiança ao trono da graça. Com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Misericórdia para que Ele não nos castigue, Ele nos poupe daquilo que merecemos, e graça para dar o que nós não merecemos. Sabe o que é que eu acho bonito aqui? É que o nome do trono é graça. Porque para chegar lá eu não preciso merecer, basta confiar. Confie nele e comece a orar agora. Não olhe para os seus bons feitos, olhe para a graça dele. Olhe para a graça dele. Comece a orar com fervor. Levante sua voz. Eu sei que muitos aqui estão na dependência da misericórdia e da graça do Senhor. Comece a buscar a misericórdia e a graça dele. A graça dele. Não é a estética. O profeta Samuel disse: ei Samuel, Deus disse para Samuel: ei Samuel, tu olha como o homem olha, tu olha a aparência, eu porém o Senhor, eu olho o coração. Tem gente aqui bem vestida por fora, mas altamente quebrada por dentro. Tem gente aqui que a estética é perfeita, mas está como um sepulcro caiado, bonito por fora e por dentro precisando da misericórdia do Senhor. Levante suas mãos aos céus. Começa a receber essa unção, essa graça e essa presença que eu consigo sentir agora. Levante o mais alto que você puder, o mais alto que você puder, e comece a ser envolvido pela misericórdia e a graça dele. Ele vai te poupar do que você merece, e ele vai te dar o que você não merece. Vem, Espírito de Deus, nos ministra, nos toca. Mestre, levante sua voz em oração, levante sua voz, levante sua voz. Não se preocupe com a multidão. Alguém aqui do meio da multidão vai atrair a presença dele. Sopra, sopra, sopra. Sopra, 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 Espírito Santo. Sopra, sopra, sopra. Sopra. Receba dele hoje. Morrer pras coisas desse mundo. O dia é hoje. O dia é hoje. O dia é hoje. O dia é hoje. Receba a cura. Receba o milagre. Receba o milagre. Receba o renovo. Receba o renovo.
Ore com fervor. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Coloque suas duas mãos sobre a sua cabeça. Tu chega, que o Espírito te ministre agora. Fica tudo colorido. Opera, Deus. E faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Olhe para esse caos. Olhe para essa guerra. Olhe para essa luta. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Eu pedi para você colocar suas mãos na cabeça, porque se houver algum pensamento que te coloca para baixo e que te impede de viver o sobrenatural, ele vai ser rompido agora. Ele vai sair agora. Ele vai sair agora. Ele vai ser removido agora. Começa a ser livre. Começa a ser livre. Quando eu disser sai, você vai tirar as mãos da sua cabeça. Quando eu disser sai, você vai tirar as mãos da sua cabeça. E isso que você está colocando diante de Deus vai sair instantaneamente. Vai sair instantaneamente. Vai sair instantaneamente. Pai, no nome de Jesus, pela tua misericórdia e graça, todo pensamento contrário, todo equívoco da nossa mente, toda barreira, toda crença equivocada, toda crença limitante, toda filosofia e pensamento humano, todo sofisma, toda mentira com aparência de verdade, que diz aos teus filhos e às tuas filhas que já não é possível, que não pode acontecer, vai tirando, vai removendo. E o Senhor opera pelo teu espírito agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Isso que você tanto quer se libertar e ser curado, isso tanto que você quer e precisa ser liberto, no nome de Jesus, sai! Faz outra vez, e faz outra vez.